Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a aulinha da apostila aqui, ó, tá? Na página 14. Eu vou ler esse texto aqui para vocês, é Ciência da Natureza, tá? Antigas ciências que nós tínhamos, né? Aqui, ó, Pasteur e a ciência do século XIX, 1800 a 1900. Na verdade, é 1801 a 1900, tá? 1801 a 1900 é o século XIX. Então, vamos lá. Pasteur foi muito importante. Vocês vão ver, vocês já ouviram falar essa palavra. Ah, eu bebi um leite pasteurizado, né? Que é um leite fervido. Foi ele que inventou essa técnica aqui de ferver as coisas para matar os micróbios. Vamos ler aqui, ó. No começo do século XIX, quer dizer, 1801, 1810, a Europa vivia um crescimento econômico e cultural, crescendo, evoluindo, né? No século anterior, quer dizer, no século XVIII, o domínio da energia do vapor aumentou a produção das indústrias, antes motivada pela tradição animal ou energia dos ventos, de menor potência. Então, no século XVIII, eles conseguiram dominar a energia a vapor, a máquina a vapor. Então, a máquina a vapor dava maior, porque ainda não tinha eletricidade. Então, era a máquina a vapor que funcionava tudo. A energia a vapor possibilitou o aumento da fabricação de bens, como os tecidos de algodão, vendidos em grandes quantidades nas colônias americanas e africanas, quer dizer, Brasil, Estados Unidos e lá na África. Tanto o comércio como a extração de minérios, madeiras ou alimentos das colônias nas Américas, Ásia e África fizeram a acumulação de riqueza na Europa. Neste cenário, a tecnologia, as ciências, as artes europeias tiveram um grande impulso. Então, tudo isso fez com que a ciência e tudo tivesse um avanço muito grande nessa época, exatamente a descoberta da máquina a vapor, do aumento da produtividade, das fábricas, etc. Louis de Pasteur foi um importante cientista francês deste período. Já no começo de sua carreira, contava com pesquisas acumuladas e o microscópio acabava de ganhar sua melhor forma. Quer dizer, microscópio é aquele aparelho que você usa para aumentar o tamanho e ver coisas que a gente não consegue ver a olho nu. Então, tem que colocar no microscópio para você ver, seus micróbios, etc. Os primeiros microscópios, cerca de 200 anos antes, eram bem mais rudimentares, era bem simplesinho. Outros cientistas já tinham observado a presença de células em todos os animais e vegetais. Então, descobriram que os animais e vegetais eram compostos de células. Pelo lado da prática, um cozinheiro francês chamado Nicolas Appert já inventara a preparação de conservas de alimento usando vidros fervidos para guardar, por exemplo, compotas de frutas e vegetais cozidos em vinagre e sal. Mas não se sabia explicar por que isso funcionava. Pasteur contribuiu para dar uma explicação convincente, estabelecendo a existência de micro-organismos. Então, o que ele fez? Ele percebeu que existiam micro-organismos nos alimentos que, se você deixasse fora em ambiente sem ferver, esse micro-organismo começava a apodrecer os alimentos, estragar os alimentos. É o que a gente já viu, se você faz um suco, sei lá, de melancia, e você deixa muito tempo, mesmo dentro da geladeira, ele começa a engrossar, ficar grosso, e começa a cheirar mal, ter um gosto ruim. É porque ele está apodrecendo, são esses micro-organismos que fazem isso. Pasteur já era um renomado químico quando foi chamado por fabricantes de cerveja. Eles queriam saber por que a cerveja azedava, causando prejuízo à indústria. Utilizando o microscópio, o cientista verificou que o vinho e a cerveja de boa qualidade são produzidos com presença de certos micro-organismos, denominados levedos, que a gente chama hoje de levedura. Quer dizer, são micro-organismos que você tem que colocar na cerveja para produzir a cerveja. Tá? Também o microscópio viu bactérias que contribuem para a sua decomposição. Pasteur fez ferver o vinho e impediu-o de se transformar em vinagre. Então, ele percebeu que o vinagre era transformado quando existiam micro-organismos que faziam com que aquele vinagre azedasse. O que ele fez? Ferveu o vinho e o vinho não se transformou em vinagre. Começava a criar
um processo de conservação de alimentos, hoje chamado de pasteurização. Então, você vai olhar lá no supermercado, quando você for lá, vai olhar o leite de saquinho, e o leite de saquinho é um leite pasteurizado. O leite de caixinha também é pasteurizado. O que eles fazem? Eles pegam lá, quando tiram o leite da vaca, e colocam em grandes tanques e fervem esse leite até matar todos os micro-organismos. Como é que a gente sabe que mata? A partir de 100 graus. Então, se você vai estar no rio e você quer beber água, você não pode pegar a água do rio e beber de cara, que você pode ficar mal. Tem micro-organismos ali que pode fazer mal para a sua saúde. O que você deve fazer para beber água? Primeiro, pegar essa água, colocar numa panela e ferver até sair bolha. Quando sai bolha, é porque ela está a 100 graus. Nessa temperatura, todos os micro-organismos morrem. Isso a gente sabe por causa do Pasteur. Tá? Então, aqui, ó. Mais uma vez, Pasteur foi chamado para resolver o problema da indústria. Eram as mariposas das sedas que estavam doentes. Seus ovos das sedas não se abriam, as lagartas morriam. Em 1864, não havia ovos sem contaminação, exceto no Japão. A produção da seda francesa estava em crise e muitos remédios já haviam sido testados. Prescrevia-se dar rum ou vinho às borboletas, por exemplo, né? Bebedava as borboletas e não adiantava nada. É que nem a tal da cloroquina, né? Que o presidente fala, não serve para nada esse remédio. Vai por mim, peguei Covid, não serve para nada. E, cloroquina serve para lúpus, que é uma doença da malária, né, causada pela malária. Ivermectina é para verme, para lombriga. Não serve para o Covid. Foi provado já, mas tem gente que usa ainda. Com paciente observação, Pasteur descobriu que ovos continham bactérias e então pôde resolver o problema. Essa descoberta foi um incentivo aos estudos das doenças contagiosas e aos procedimentos de infecção, hoje muito comuns, como a total higiene dos cirurgiões e dos aparelhos cirúrgicos antes de uma cirurgia. Assim, diminui-se a mortalidade pós-operatória. Então, a partir desse cidadão, o Pasteur, que é esse daqui, ó, eles descobriram que todos os instrumentos que o médico usa para fazer cirurgia, o dentista usa para colocar no dente das pessoas, devem, e até a própria manicure usa, elas devem fazer com que esses instrumentos sejam pasteurizados, ou seja, esquentados até matar todos os micróbios. Bom, feito a leitura desse texto, nós vamos responder aqui. Ó. Pasteur estudou ao microscópio tanto a cerveja boa como a estragada. O que ele encontrou? Levedos de cerveja e bactérias decompositoras? Sim. Levedos de cerveja e células? Não. Células da cerveja e bactérias decompositoras? Não. Células da cerveja e corpos estranhos? Não. Ele encontrou levedos de cerveja, que faz com que a cerveja vire cerveja, né? Que aquele composto vire cerveja, água, mas não sei o que, vire cerveja, e depois bactérias decompositoras, que faz com que a cerveja fique ruim, estrague. Tá? Por isso que a cerveja tem que ser gelada, porque ela se conserva mais gelada. Se você deixar a cerveja quente por muito tempo, ela choca, né? Ela choca, que fica ruim. 2. Então, aqui é a letra A. Marque a letra A aí na sua apostila. 2. Lave as mãos antes das refeições e ao chegar em casa. Ferva e filtre água de poço. São propostas consideradas importantes porque todos os micro-organismos são causadores de doença? Não, nem todos. São formas de evitar sobrevivência e distribuição dos micro-organismos? Sim, são. Precisamos ajudar na sobrevivência dos micro-organismos? Todos não. Devemos seguir regras de higiene sem entendê-las? Não. Nós lavamos as mãos antes das refeições e fervemos a água porque são formas de evitar a sobrevivência e distribuição de micro-organismos que são nocivos, ruins para o nosso organismo. Então, é a letra B, a número 2, que você marca. E a última, a número 3, ao final de uma consulta dentária, um paciente reclamou para a diretora da clínica sobre os procedimentos de uma ajudante da dentista. A paciente afirmava que seria contagiada por gripe, pois durante a sua consulta a ajudante fez o quê? Usava uniforme colorido ao invés de branco? Não. Coçou o nariz e tossiu? Pode ser. Não trocou o babador depois de molhar de saliva do paciente? Sim.
Não trouxe água para o paciente? Não. Coçar o nariz e tossir, só se ela estiver na frente, sem a máscara. É essa aqui, ó. Não trocou o babador depois de molhado de saliva do paciente. Ou seja, todas as vezes que um dentista ou um ajudante vai atender um paciente, ela deve trocar aqueles babadores e os panos todos, desinfectar tudo e colocar novos, porque senão vai contagiar. Se uma pessoa estiver doente, principalmente agora com o coronavírus, vai contagiar a outra pessoa. Tudo bem? Essas foram as 3 questões, eu espero que vocês tenham entendido. Marquem aí, leiam de novo. E o mais importante não é fazer o exercício certo ou errado. Nesse momento, o mais importante é entender, conseguir absorver alguma coisa que você fez de aula aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau!